Nós vamos para a nossa 11ª aula, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre perspectiva, algumas instruções importantes de Deus para a nossa vida, acerca de finanças. E aí na semana que vem nós encerramos com a nossa última aula falando sobre a eternidade, tá bom? Quero lembrar os irmãos que as nossas aulas elas estão gravadas. Se você quiser assistir, você pode acessar o nosso canal no YouTube e assim poder ver as nossas aulas que estão lá. Nós temos os módulos do 1 até o 6º, né, já estão gravados. Esse aqui é o módulo 5º, nós estamos terminando, ele agora também está lá. Mas até o 6º já está gravado lá. E o módulo 7º módulo, nós estamos trabalhando com ele porque ele tem a ver com aquela estrutura ali, de minha célula, é 10. E nós estamos trabalhando o módulo 7 lá no culto de quarta-feira à noite, tá bom? Então, se você quiser participar desse módulo, você pode acessar lá nos cultos de quarta à noite, e esse módulo está lá dentro das nossas mensagens, junto com o livro de Neemias, tá bom? No módulo 7. Inclusive, quero fazer uma propaganda aqui, esse livro poderoso de Neemias tem incendiado o meu coração, e tenho certeza que também o dos irmãos, né? Se você não assistiu todas as mensagens, pode acessar lá nos cultos, e você vai ver todas as mensagens. Hoje à noite nós teremos mais uma mensagem preciosa de Deus para a nossa vida no capítulo 5 de Neemias, logo mais à noite, tá bom? Vamos lá então, queridos irmãos. Nossa aula hoje falando sobre perspectivas. Algumas coisas nós vamos relembrar porque você já viu comigo, e algumas coisas são lições novas de Deus para a nossa vida, tá bom? Então veja, amados, o Senhor ele nos adverte sobre o perigo que tem as riquezas. Você sabe que Deus ama profundamente os seus filhos e quer que cada um de nós possa desfrutar de um relacionamento com Ele, que seja íntimo, profundo, vibrante mesmo. E o Senhor, na sua palavra, Ele revela alguns perigos que estão associados à riqueza. Inclusive, irmãos, esses perigos, eles ameaçam a riqueza, ela ameaça o nosso relacionamento com o Senhor. Tá certo? Então, quais são alguns perigos que estão ligados à riqueza? Primeiro deles, a riqueza tende a separar as pessoas umas das outras. Como assim, separar as pessoas umas das outras? Quero mostrar para você uma passagem da Bíblia, lá do livro de Gênesis, capítulo 13. Vou ler alguns versículos aqui do capítulo 13. O 2, depois do 5 ao 7. Conta a história de Ló e Abraão, né? Diz assim, ó: Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então precisaram se separar porque eram muitas riquezas que eles tinham. Irmãos, como que a gente vê riqueza separando pessoas? Às vezes você empresta um dinheiro para um amigo, e um ditado diz assim: você vai perder o dinheiro e um amigo, né? Muitas vezes é isso que acontece, não é sempre, mas acontece isso, né? Às vezes também questões familiares também, né? De socorrer um parente que está necessitado, você acaba arranjando problema com isso depois. Sem falar nas heranças, né? Que sempre também gera algumas confusões assim. A maioria de nós conhece então algum amigo ou parente que permitiu que conflitos sobre o dinheiro pudesse estragar os seus relacionamentos. Então nós devemos vigiar para que o nosso relacionamento com Deus não seja prejudicado por causa do dinheiro, tá bom? Então o perigo das riquezas, primeiro, que separa pessoas, afetando o relacionamento com as pessoas, também vai afetar o nosso relacionamento com o Senhor. Segundo perigo, irmãos, é fácil para aqueles que são ricos se afastarem do Senhor. O Senhor, ele fala uma passagem muito preciosa lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 20, quando ele diz assim, ó: Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, que o povo, quando eles entrassem lá na terra, eles iam se fartar, eles iam ter com fartura, eles iam se enriquecer, assim que a Bíblia está dizendo aqui, e com isso eles iam anular a aliança do Senhor, se afastar do Senhor. Então,
É fácil para aqueles que têm riquezas acabar se afastando do Senhor. Mas por que acontece isso, irmãos? Um homem, ele disse certa vez que para cada 99 pessoas que são pobres, mas permanecem fiéis a Cristo, somente uma que se torna rica permanece com a comunhão constante com o Senhor. Então você vê que não é uma pesquisa, mas é uma experiência que esse homem teve aqui para dizer que a maioria das pessoas que se tornam ricas, eles acabam tendo problemas no seu relacionamento com o Senhor. Pastor, mas não é todo mundo. Claro que não. De 100 está escapando uma segunda experiência desse camarada aqui. Mas escapa. Então algumas pessoas, embora se tornarem ricas, eles não deixam que as suas riquezas atrapalhem o seu relacionamento com o Senhor. Tá certo? Por que isso acontece, irmãos? A natureza, nossa natureza humana, ela tende a se agarrar ao Senhor quando está precisando de alguma coisa. Mas quando você vai melhorando de vida, às vezes, em vez de buscar o socorro do Senhor, você confia nas riquezas. Por exemplo, está alguém doente lá na sua casa, você não tem recurso, não tem remédio, não tem dinheiro. O que as pessoas normalmente fazem? Buscam o Senhor, socorro de Deus. Mas quando tem dinheiro, aí vou ao médico. E aí nem ora sobre aquilo, né? Já vai logo procurando o socorro do médico. E isso em todas as áreas da nossa vida. Então a facilidade desse mundo moderno acaba trazendo dificuldade para a gente se relacionar com o Senhor. Eu gosto de contar a história. Antigamente, e não muito antigamente, quando seu filho demorava a chegar em casa à noite, o que você faria? Tinha que ir para o joelho. Senhor, guarda o meu filho, livra ele do mal, tem misericórdia dele. Hoje, quando seu filho demora a chegar em casa, o que você faz? Pega o celular. Meu filho, você vai demorar a chegar? E aí você nem ora mais. Você vê como que as facilidades desse mundo moderno, elas acabaram mesmo tirando a nossa comunhão com o Senhor, diminuindo a nossa comunhão com o Senhor. Mas você não pode deixar isso acontecer. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui nessa manhã. Nós podemos ter as posses, podemos ter as coisas, podemos melhorar de vida, porque esse é o desejo do Senhor. Mas o que nós não podemos é deixar que a nossa confiança esteja nestas coisas, em vez de estar no nosso Senhor. Isso que a gente precisa ter no nosso coração. O Senhor, ele fala assim lá em 1 Timóteo capítulo 6. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas no Senhor. Então a palavra diz que as riquezas são instáveis, né? No mesmo tempo que você pode tê-las, pode também não tê-las. Estamos falando aqui dos perigos das riquezas. Primeiro perigo é que ela afasta você das pessoas. Segundo perigo é que ela pode afastar você da comunhão com o Senhor. E o terceiro perigo, irmãos, é que é difícil para aqueles que são ricos conhecer a Jesus como Salvador e ainda assim poder participar do seu reino. Lembra que Jesus ensinou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus? Mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha? Nós já aprendemos aqui que esse versículo não fala de salvação, mas ele fala de reino. Mas da mesma forma é igualmente difícil, irmãos, para aqueles que têm riquezas confiarem no Senhor. Então as riquezas, elas podem destruir uma vida espiritual, podem destruir e atrapalhar que a gente produza fruto na nossa vida espiritual. Jesus ensina lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, né, que aquilo que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? É que as riquezas, elas sufocam a palavra de Deus no nosso coração e assim fica infrutífera, não produz fruto. Tem muitas pessoas nessa situação, irmãos. As riquezas estão impedindo essas pessoas de serem frutíferas na sua vida espiritual. Mas eu quero avançar. Então, dito esses três perigos, né, das riquezas, vamos avançar. Vamos falar sobre o padrão de vida, irmãos. E esse é um assunto importante para nós mencionarmos aqui. Nem todos têm o mesmo padrão de vida e nem é desejo de Deus que todos nós tenhamos o mesmo padrão de vida. Né? O Senhor, ele tem propósitos diferentes quanto ao nosso estilo de vida.
Ele coloca estrategicamente pessoas pobres e pessoas ricas nos lugares que Ele quiser colocar, tendo em vista o progresso do seu reino, não é mesmo? Então, todos os dois, tanto o rico como o pobre, o Senhor pode usar poderosamente aonde eles estão, estrategicamente para o avanço do reino de Deus. O que nós precisamos aprender sobre o nosso estilo de vida? Primeiro, irmãos, precisamos aprender a estar contente. Então, a palavra do Senhor, ela nos ensina sobre contentamento. Paulo fala para Timóteo assim, olha, tendo sustento e com que nos vestir, estejais contentes. Mas a nossa cultura mudou esse versículo. A nossa cultura diz assim, ó, se você tiver uma casa bonita, um carro muito bom, estiver comendo do bom e do melhor, então isso vai te deixar contente. Mas não é isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o segredo do contentamento está em entender que o Senhor tem propósitos na nossa vida e mesmo quando passamos por alguma dificuldade, o Senhor está cumprindo o propósito dele. E está dentro desse propósito do Senhor, irmãos, que traz contentamento ao nosso coração. A palavra de Deus menciona contentamento 7 vezes. 6 vezes tem a ver com dinheiro. 6 vezes. Então, Paulo diz assim que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E nós também precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Muitas vezes, irmãos, esse contentamento, as pessoas ligam ele a ficar preguiçoso, apático. Mas você não pode fazer isso. Não tem nada, contentamento não tem nada a ver com preguiça. Né? Muitas pessoas pensam assim, não, foi isso aí a vontade de Deus, eu vou ficar assim passando essa luta mesmo, porque essa é a vontade de Deus e você, na verdade, está preguiçoso. Né? Não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer aquilo que precisa ser feito. E aí tem essa desculpa, né, de viver contente numa vida muito aquém daquilo que você poderia viver. Então não é esse o desejo de Deus para a nossa vida. O segredo do contentamento está em você saber o que Deus quer de você na administração das suas riquezas, em cumprir aquilo que são os requisitos para a gente prosperar e terceiro, a gente confiar no Senhor, que é Ele que vai trazer prosperidade para a nossa vida. Então, se você sabe o que Deus espera de você na administração das riquezas, se você está cumprindo os princípios bíblicos para a administração da riqueza, então agora precisa confiar no Senhor. E isso é que traz contentamento para a nossa vida, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que o contentamento da Bíblia tem a ver com uma paz interior, que vem no nosso coração quando a gente aceita que nós estamos no centro da vontade do Senhor. Então isso que traz contentamento, você saber que está fazendo a vontade de Deus, e isso traz paz ao nosso coração, muito precioso isso. Quero avançar aqui para falar que dentro do nosso estilo de vida, primeiro, tem que aprender a ser contente. Segundo, tem que aprender a evitar a cobiça, irmãos. Cobiça é um negócio terrível. Lá nos 10 mandamentos, que é um resumo de toda a lei de Deus, o Senhor diz assim no último mandamento, para você não cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então a Bíblia está dizendo assim, não cobice nada que pertence ao teu próximo. O Senhor achou que isso aqui era uma coisa importante para falar para nós, irmãos. Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então você não pode cobiçar de forma nenhuma. A palavra também diz que a avareza, ela também é um tipo de cobiça. E o que é a avareza, irmãos? É quando você retém mais daquilo que você precisa. Você se preocupa tanto em juntar e você não se preocupa com o outro lado dessa equação, que tem a ver com usar aquilo que Deus tem te dado, administrar aquilo que Deus tem te dado. Então a Bíblia diz que uma pessoa avarenta é idólatra. Ele idolatra o seu dinheiro. O cobiçoso também faz a mesma coisa. A cobiça também é idolatria, assim que a palavra de Deus nos diz. Então são pecados silenciosos. Dificilmente a gente vê alguém confessando, irmãos, ore por mim aqui que eu estou com inveja daquele meu vizinho lá que comprou um carro novo. Estou com inveja do meu vizinho que todo domingo faz churrasco de picanha. Dificilmente você vê alguém confessando isso. Mas é um pecado silencioso que nós precisamos vencer na nossa vida. O Senhor não deseja que a gente guarde esses pecados dentro do nosso coração. Então, como é que a gente pode vencer esses pecados? Pedindo ao Senhor para nos mostrar se você está cobiçando alguma coisa de alguém ou está sendo avarento.
Então peça ao Senhor para te mostrar isso e mudar o seu coração em relação a essas coisas. Muito bem. Terceira dica que eu quero dar para você em relação ao nosso estilo de vida. Muitas vezes a gente fica assim, se apenas eu tivesse mais um pouquinho, eu já ia ficar contente. O problema é que esse pouquinho nunca chega lá no final, irmão. Sempre nós queremos um pouquinho mais. Tem pessoas que pensam que se eles tivessem muito recurso, eles iam honrar muito a Deus com os recursos que ele tem, com a fama que ele tivesse. Mas isso não é verdade. Olha na Bíblia para você ver a história de 2 homens. Lá em Roma, na época do Novo Testamento. Um era o César. E o César, ele era aclamado pelas pessoas idolatravam o César. Eles ficavam aplaudindo ele o tempo todo, né? Que coisa tremenda que eles faziam com o César. Era uma adoração, como se ele fosse um Deus. Do outro lado tinha uma pessoa que estava lá na prisão, estava preso. A maioria do seu tempo era usado com oração, escrevendo carta para os irmãos, para as igrejas. Um vivia no palácio e o outro vivia na prisão. Um era muito rico, o outro não tinha quase nada. Um era o centro das atenções, mas o outro estava ali quase ignorado. 2000 anos depois, quem é que fez a diferença no mundo? Foi aquele que tinha todos os recursos ou aquele que não tinha nenhum recurso? E a gente aprende, irmãos, que para fazer diferença aqui nesse mundo, o que precisa é colocar a nossa vida à disposição do Senhor, como o apóstolo Paulo fez. E foi tão poderosamente usado. Não pense você que se você tivesse muito recurso, você ia ser muito mais útil para o Senhor, ia poder abençoar muito mais a igreja de Deus. Nem sempre é assim. Às vezes o que o Senhor quer dispor é da nossa vida, do nosso talento que Ele nos deu, da nossa capacidade, do nosso dom. É isso que o Senhor quer usar para glorificar o nome dEle. Tá certo? Então uma vida consagrada ao Senhor vale muito mais do que você ter influência ou você ter muito dinheiro. Tá certo? Falando ainda do nosso estilo de vida. Não deixe, irmãos, que o seu estilo de vida seja comparado a outros, né? De comparação com outros. Muitas vezes a gente quer ter coisas só porque os outros têm. O vizinho comprou, o amigo comprou, o colega comprou, você quer comprar também. Você quer ter também. O amigo viajou, você acha que tem que viajar também. Então, às vezes a gente pensa assim que, comparando a nossa vida com a do outro, querendo ter a mesma coisa que o outro tem, nós vamos ter um estilo de vida melhor. Mas isso não é verdade. Isso acaba nos levando a dívidas. Comparar o seu estilo de vida com o do outro. Tá certo? Então, não determine o seu estilo de vida comparado com o de outras pessoas. Outra dica que eu quero te dar aqui, nós podemos desfrutar livremente de qualquer coisa que o Senhor tem nos dado. O Senhor, Ele prometeu que ia nos garantir o básico, necessário. Mas o Senhor também não tem nada contra você ter um mimo, né, um luxo, de vez em quando. Porque a Bíblia diz para nós assim, porque tudo que Deus criou é bom. E se recebido com ação de graça, não é recusável, né? Nada é recusável. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, alguém poderia pensar assim, em vez de você ir lá e comprar uma carne que é cara, compra uma carne de segunda e o resto que sobrar você investe o dinheiro em missões. Mas o Senhor também não tem nada contra você poder comprar aquela carne melhor, porque se você receber com ação de graças, não é recusável. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Alguém podia dizer, olha, você podia andar com esse carro que você tem mais tempo, cara, ainda está bom ainda, para que você vai trocar num carro novo? Pega essa diferença aí e dá para a obra de Deus. Seria ótimo se você fizesse isso, mas também o Senhor não tem nenhum problema se você recebê-lo com ação de graça o seu carro novo e também usá-lo para a glória de Deus. Tá certo? Muitas vezes o inimigo também coloca no nosso coração uma acusação falsa, né, de que ter as coisas é sinal de que você não está fazendo aquilo que Deus quer, de que você está em pecado. Tá certo? Mas não é verdade. Né? Ter as coisas, às vezes, também pode ser um sinal da bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas vem a pergunta, quanto que é suficiente? Nós já temos falado aqui para os irmãos que o grande benefício da gente estudar esse curso todo aqui é a gente colocar um limite para quanto a gente quer ter na vida. A grande lição desse curso, irmãos, é essa. Coloca um limite para o quanto você quer ter na sua vida. Então soma lá, eu quero ter uma casa que vai custar tanto, quero ter um carro que vai custar tanto, quero ter isso, aquilo outro, faz a listinha lá, deu tanto. Ótimo, trabalhe por aquilo.
E quando chegar aquele valor, não seja tentado a colocar o teto mais para cima. Não faça isso. Porque é aí que vem a ganância. É aí que é o perigo da riqueza. É aí que as pessoas caem e se separam do Senhor e da vontade de servir a Deus e atrapalham a sua comunhão com o Senhor. Então, quando você atingir aquele limite, o que você vai fazer? Bom, você pode escolher. Não preciso mais de trabalhar tanto. Então, você pode trabalhar menos para sobrar mais tempo para trabalhar para o Senhor. Ótimo. Se você quiser trabalhar mais, continue trabalhando, mas se você não precisa daquele dinheiro, dê aquele dinheiro. Dê para o reino, dê para os pobres, dê para a sua família, dê para quem precisa. Então, irmãos, essa é a dica. Eu penso que é uma dica do Senhor para a gente não deixar a riqueza tomar conta da nossa vida. O dinheiro ele vai sempre ser um bom servo, mas ele sempre é um péssimo patrão. Então você não pode deixar que ele domine a sua vida de jeito nenhum. E a forma que você tem de não deixar é sendo uma pessoa generosa. Aí ele não vai ter domínio sobre a sua vida de forma nenhuma. Mas, irmãos, a palavra do Senhor também nos ensina a viver de uma forma simples. Hoje a gente vive num tempo tão complexo que cada vez precisa de mais dinheiro para a gente suprir todas as nossas necessidades. E às vezes, essa vontade de ter as coisas e ter mais dinheiro atrapalha o nosso relacionamento com a família e com o Senhor. Por isso que a gente precisa viver uma vida mais simples, um estilo de vida mais simples, para a gente ter mais tempo para o Senhor e para a nossa família. O Senhor ele fala assim lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. O Senhor está falando aqui, é para você trabalhar com diligência, se esforçar bastante, mas é para viver com tranquilidade. Se for para viver naquela correria, não tendo tempo para a família, nem para os amigos, nem para as coisas de Deus, querido, você está errando o alvo em algum lugar, né? Talvez o Senhor está dizendo para você que é preferível ter um estilo de vida mais simples, mas ter mais tempo para as coisas dele, para as coisas importantes nessa vida, do que viver trabalhando somente pelo dinheiro. Então a palavra de Deus diz para a gente não ficar muito envolvido com as coisas deste mundo. Paulo fala com Timóteo assim também, olha, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então não é para você ficar muito envolvido com os negócios dessa vida, só o necessário para o seu estilo de vida, tá certo? Muito bem. Avançando um pouco mais, irmãos,